Olá! Na aula de hoje, estudaremos alguns exercícios que tratam do tema de estudo dos gases. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, trataremos de dois exercícios que tratam do assunto visto em aulas passadas de gases ideais. Questão 1. Aqui nessa questão a gente tem a representação de um cubo que possui um gás aprisionado dentro dele com pressão P e a seção lateral desse cubo tem uma área A. A questão nos informa que A mede 3 metros quadrados e que a pressão é de 15 Pascal. E, portanto, ele pede a força exercida em uma das faces do reservatório. Bom, aqui é uma questão simples de aplicação da definição, aplicação da fórmula. No caso, a fórmula da pressão. A gente sabe que pressão é igual a força dividido pela área e que, dessa forma, a força, passando a área multiplicando, vai ser igual a pressão vezes área. Portanto, é só substituir os valores. Força vai ser igual a 15 vezes 3, que vai nos dar 45 Pascal vezes metro quadrado. Mas o que é Pascal vezes metro quadrado? Nada mais é que newtons, a unidade de força que a gente trabalha normalmente. Aqui, o que acontece é o seguinte, a definição da unidade de pressão Pascal é justamente newton sobre metro quadrado. Portanto, Pascal vai ser a nossa unidade de pressão que a gente vai trabalhar durante a física. Em boa parte do tempo. Vai ser a nossa unidade do sistema internacional. Questão 2. Associe as colunas. Nessa questão, a gente vai abordar aqui o tema de transformações gasosas e as leis que regem as transformações gasosas para gases ideais. Portanto, aqui temos como item 1 um gráfico de pressão por volume. No item 2, a informação de que o volume é constante. E no item 3, o termo transformação isobárica. Vamos lá. Aqui, nesse gráfico 1, a gente pode perceber que nem a pressão, nem o volume são constantes. Portanto, o que resta para ser constante é justamente a temperatura. E, de fato, então aqui, nesse gráfico, a gente pode ver que é uma isoterma, ou seja, a temperatura é constante. E isso nos informa, por uma lei que a gente vai associar aqui nessa coluna, que a pressão vezes o volume é constante. Agora, a gente sabe da aula passada que a lei que nos diz que a pressão vezes o volume é constante para a temperatura constante é a lei de Boyle. Vemos aqui, portanto, agora, no item 2, que ele nos informa que o volume é constante. Agora, se o volume é constante, a gente sabe, por alguma lei, que a pressão dividido pela temperatura é constante. Aqui a gente está pensando o seguinte, se o volume é constante, as grandezas que associadas serão constantes não podem incluir o volume, porque o volume já é tido como constante. Portanto, a gente pensa aqui intuitivamente que a lei que trata de volume constante vai nos informar que a razão da pressão sobre a temperatura é constante. Pressão sobre temperatura constante é a lei de Charles. E por último, transformação isobárica, uma transformação onde a pressão é constante, trata da lei de Gay-Lussac. Portanto, podemos concluir com essa aula que os conceitos de gases ideais, esses conceitos iniciais de gases ideais que tratam de leis de transformações gasosas e de grandezas que regem os fenômenos relacionados a gases ideais, são importantes e às vezes eles, por si só, são suficientes para tratar e resolver uma questão inteira. Muitas vezes. Muito obrigado.